encontro já... Obrigada. Temos outro encontro já agendado para dia 2 de maio, então já coloquem aí na agenda de vocês. O do dia 2 de maio vai ser presencial, tá bom? Eu vou falar rapidamente aqui o que é o Grupo Visionárias, porque algumas meninas que estão aqui não estão no nosso grupo ainda. O Grupo Visionárias foi eu quem criei, tá? É um grupo com propósito, já fala, o nome já fala o propósito, né? Mulheres que têm visão, tá? Voltado para mulheres que queiram crescer juntas, ter bom posicionamento, clareza, e tudo isso voltado para que a gente faça realmente encontros, e encontros que tragam conteúdos diferenciados na nossa área, seja para quem já empreende, para quem não empreende, pensando ser cada vez 1% melhor, tá? Então, temos a honra de receber aqui duas especialistas hoje, que eu vou falar para vocês melhor sobre elas já já. Mas o intuito do grupo é esse. Como que eu faço para participar? Eu vou aqui, depois que a gente encerrar a live, eu vou pedir para vocês me mandarem no privado, se vocês puderem, ou eu vou mandar aqui no chat o link do grupo. Quem quiser entrar, faz a solicitação, tá? E aí a gente vai mandar um formulário para vocês. Esse formulário, ele serve exatamente para a gente saber qual que é o seu nível de interesse no grupo hoje, para que nós possamos trabalhar sempre nessa crescente. E aí, a gente recebendo esse formulário de volta, eu coloco vocês no grupo, tá? Então, vamos iniciar o nosso dia agora falando sobre esse encontro maravilhoso. Eu trabalho diretamente com o posicionamento no digital e cada vez mais eu tenho mergulhado nesse tema da comunicação. Quando nós fizemos o primeiro encontro do Visionárias, foi quando eu tive o privilégio de me aprofundar no trabalho da Andrea, já conhecia o trabalho da Jana, já tinha fotografado com a Jana, e achei importantíssimo, diante da experiência que eu tive, até mesmo no nosso encontro, a a habilidade da comunicação. Eu já tinha esse interesse por saber que a comunicação ela envolve muito a parte de vender mais, de saber se posicionar no digital, mas isso vai muito além depois que eu tive esse contato direto com a Andrea e ela pôde aprofundar um pouco mais o assunto comigo. A Andrea Arantes, ela hoje é uma expert no assunto em comunicação. Jana Roberge é uma expert no assunto de ensaio e fotos, imagens corporativas. E elas vão trazer para a gente um conteúdo muito profundo aqui, que eu tenho certeza que vai virar a chave de muitas de vocês. Mas, claro, que a gente sabe que tem gente que prefere morrer do que subir num palco, existe esse ditado, né? E isso vem muito... Desculpa, eu vou ter que interromper. Esther, a sua câmera tá rosa. Eu não, Deixa eu te eu não apresentar sei por quê. primeiro. Eu não sei por quê, gente. Não, Eu não vou tem tirar esse. problema. É porque eu vou te apresentar agora. É claro que a gente sabendo que muita parte dessa questão da nossa comunicação vem do medo de se comunicar, vem de traumas de infância, e ninguém mais do que expert nesse assunto do que a nossa querida Maria Esther, para poder iniciar esse tema, abordando esse assunto sobre as nossas crenças, os nossos bloqueios, que nos impede muitas vezes de nos comunicar de forma clara, de querer vender mais, que também é uma técnica de comunicação, mas também é um bloqueio de saber vender. Então, quero apresentar e passar a palavra para a Maria Esther. Espero que vocês absorvam o máximo do conteúdo. E não se esqueçam, meninos, eu sei que o dia de todas de vocês está corrido, mas no final eu tenho uma ótima proposta e opção aqui para passar para vocês. Então, eu espero que vocês possam ficar até o final com a gente para poder saber mais de como que vai ser nossos encontros, o que eu vou trazer aqui para vocês de conteúdo, tá bom? Obrigada, Maria Esther, seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Meu nome é Maria Esther, eu acho que a maioria já me conhece ali do grupo. Sou mentora sistêmica, trabalho com constelação familiar e vim aqui falar um pouquinho sobre o posicionamento, né? É um tema que a Andrea vai abordar.
E é um tema que a gente aborda na constelação, que o primeiro posicionamento que precisamos ter é dentro da nossa vida, dentro da nossa família, né? Então, a constelação familiar, a visão sistêmica, ela vem mostrar que enquanto nós não nos posicionarmos no nosso lugar certo, dentro da nossa família, nós não vamos conseguir fazer isso fora. Então, às vezes, existe uma desordem, né? Eu falo por mim, por muito tempo eu me colocava no lugar de pais dos meus pais. Então, isso desestrutura a família. Então, eu pergunto para vocês, né? Será que vocês estão no lugar certo dentro da família de vocês? E não só com os pais, mas também no casamento, né? O parceiro, a gente tem que ter um nível igual de parceria, de marido e de mulher, né? Então, essa posição dentro da família, será que você está numa posição de mãe, de autoridade, né, com relação aos seus filhos? E isso também vai para a parte de trabalho. Tem alguém aí com o Um microfone bebê. ligado. Será que não tem como... Isso. E isso a gente leva também para a parte do trabalho, né? Dentro do nosso trabalho, para quem eu sei que a maioria aqui trabalha, é dona do próprio negócio, mas mesmo ali, sendo dona, tendo o teu negócio, será que tu estás numa posição de autoridade dentro do teu negócio, de autoridade, mas de posicionamento, né? Não ficando ou menor, ou talvez tu seja uma funcionária querendo ser maior que o teu gerente, então tudo isso influencia. Tudo isso influencia. E, primeiramente, antes de começar a querer se posicionar em qualquer lugar, né? Eu, por exemplo, me posicionar, antes de começar a me posicionar como consteladora familiar, eu tive que ir lá atrás, olhar toda a minha árvore genealógica, prestar atenção em quem eu era e me colocar no meu lugar de filha, de quarta filha. E aí, a partir desse momento, quando eu me coloquei nesse lugar de quarta filha, de menor que os meus pais, aí então eu consegui me posicionar na vida. Então, eu gostaria de convidar vocês para fazer um pequeno 3 minutinhos de exercício sistêmico. Eu gostaria de colocar uma música, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei se tem como eu compartilhar, Carla. Tem, na hora que for share, dá para botar share som. Ah, é? Ai, ai, ai. Vamos ver. Não, eu não consigo porque eu não sou host. Coloca, Mas eu te Andréia. autorizei, tá Aí. bom? Tá tudo. Uhum. E agora? Share, mas aí não tem como. Do lado direito, abre uma abinha assim, e você clica no primeiro, acho que é o primeiro, que é share sound. E o meu não aparece? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês vão ver toda a minha tela, né? Vocês estão vendo? Sim. 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 Vai ter a tela do YouTube, mas tá bom. É só para ter uma musiquinha, tá bom? Só me diz se tá alto. A Tá gente não bom? está escutando. Se você Não? não share o sound, não vai tocar, Maristé. Gente, então eu acho que eu não vou conseguir, não. Para a gente não perder tempo, vamos fazer o seguinte: vamos fazer sem música. Pode ser qualquer meditação, e se quiser eu share. Pode, Pode tá, ser? pode ser. Aham, só uma musiquinha Peraí, mesmo de fundo, tá bom? só um minuto que eu vou tentar. É no Hum. YouTube mesmo? YouTube Meditation. Isso, é.
Deixa eu ver se eu consigo para você. I'm going to make my favorite beverage with you. Okay, so this is mud water. I'm going to add it to my almond milk. I love it because of... Tá escutando? Mas vamos fazer sem música Consegue mesmo. escutar? Não, não. É difícil, eu nunca consigo. Ah, agora sim. Obrigada. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Respirar. Contando até 4 na inspiração. Soltando até 8. E agora, imagine atrás de vocês a mãe. E atrás da mãe, imagine a mãe dela, a sua avó. E atrás dessa avó, todas as outras mulheres da linhagem da tua família. Respirem nessa imagem. Das mulheres dessa linhagem, todas atrás de você. Elas fizeram o melhor que puderam. Cada uma delas, com as suas dores, as suas histórias. Então respire na força dessas mulheres. E aí você diga internamente: querida mãe, queridas ancestrais, eu honro vocês. Eu tomo a vida que veio através de vocês. O que de vocês eu deixo com vocês. The biggest skill that you can have is E the o que é ability meu, to make a decision. eu assumo com grande amor. Então sinta embaixo dos pés, raízes saindo, firmando o pé no chão. E você vai falar mentalmente: eu me coloco no meu lugar. É daqui que eu vivo. E é aqui que eu crio. Quando eu me alinho com o meu lugar na família, é comigo. E vamos respirando. Essa energia feminina, moderando, colocando o nosso lugar. E a partir desse lugar é que nós vamos olhar para fora, para nos posicionarmos na vida. Estiverem prontas, pode abrir os olhos devagarinho.
Maria Paula, se conseguir ir baixando a música um pouquinho. Muito obrigada. Eu queria dizer para você que o verdadeiro posicionamento, ele não exige força, ele só exige presença. E quando nós aceitamos o nosso lugar dentro da nossa família, com tudo que ele traz, com tudo que ele carrega, nós encontramos paz e pertencimento. Então é isso. Eu espero que tenha trazido um pouquinho de luz para vocês. É só uma introdução para a gente ficar na energia, né, do tema, de se posicionar. Muito obrigada, e eu passo agora a palavra para a Andréia. Muito obrigada, querida. Foi providencial esse momento, porque sempre que a gente vai passar por uma exposição pública, mulheres, é salutar a gente ter um momento de concentração, um momento com o nosso eu, para a gente recuperar a energia que a gente preparou, porque as adversidades, e vocês sabem do que eu estou falando, o medo, o nervosismo, eles vão acontecer com todo mundo, até os mais preparados. Então, Esther, gratidão pela mensagem em relação ao posicionamento e também por ter me ajudado nesse exercício, porque estar diante de um grupo de mulheres como esse, mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ei, não é simples, não, é uma grande responsabilidade. É, mas uma responsabilidade muito especial. Eu estou muito feliz mesmo por estar aqui com vocês hoje. E para ser mais prática, e porque nós somos seres visuais, eu preparei uns slides, porque eu acredito que a gente possa aprender muito mais quando a gente ouve e quando a gente enxerga também. Enfim, então eu vou colocar para vocês, vamos ver. Vocês estão vendo minha tela? Deixa eu só colocar aqui para a gente ficar na tela cheia. Perfeito. Olha, já chegou uma primeira pergunta aí da Camila. Vocês fiquem à vontade, viu, em colocar perguntas. Bom, prazer em conhecê-las. Para quem ainda não me conhece, eu conheço algumas de vocês que estão aqui na sala. Tive a felicidade de estar no evento presencial, no primeiro encontro das Mulheres Visionárias, e lá eu pude conhecer algumas de vocês. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Andréia Arantes, eu sou palestrante, eu sou apresentadora, eu sou especialista em eventos sociais, eu tenho uma empresa de eventos corporativos no Brasil, e também sou mentora de mulheres, mulheres que desejam se preparar para uma exposição pública, mas uma exposição pública que venha agregar, não só na vida delas, mas também na vida dos seus interlocutores. E eu quero fazer um acordo com vocês desde já. Se em algum momento eu falar o interlocutor, a plateia, se eu falar o palco, lembrem-se, o palco não é só aquele palco majestoso onde tem uma plateia enorme. Não. É como a Esther falou em algum momento. O primeiro palco da nossa vida é a nossa casa. O nosso primeiro interlocutor são os nossos parentes. Então, dentro do contexto que eu for falando com vocês, se eu usar essas expressões, não levem para o sentido literal, mas sim dentro do que eu estiver anunciando. Tudo bem? Bom, eu anunciei quem sou, eu sou essa especialista em comunicação e oratória, mas mais do que isso, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa comum, eu já estive nesse lado aí que vocês estão, no lugar de aprendizado, o lugar onde eu me sentia extremamente insegura, e eu já cometi muitos erros na minha comunicação. No meu posicionamento então, gente, dentro da minha casa, nas grandes oportunidades profissionais que eu tive, eu já perdi inúmeras oportunidades porque eu não conseguia transmitir confiança, credibilidade
e nem o meu próprio valor. Acreditem. Deixa eu contar para vocês, quando criança eu era gaga. É. Então vocês imaginem, eu sou uma mulher de 1,59 m, eu não sou uma mulher magra, fim, e eu era gaga. Então vocês entendem quantas inseguranças se acumularam da minha infância para minha adolescência? Uhum. Mas isso tudo eu consegui recuperar numa trajetória de decisão. Desde adolescente eu sempre fui muito decidida sobre o que eu queria para minha vida. E esse é o convite que eu faço para vocês desde já. Sempre, sempre que vocês desejarem algo, sigam firme nessa linha. Sabe por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. A gente só vai conquistar o que a gente realmente desejar, aonde estiver a nossa visão. Essa é a Andreia. E eu gosto muito de conversar com a plateia. Hoje nós não vamos ter muito tempo, mas eu queria uma pessoa da plateia para se apresentar. Uma apresentação rápida, 30 segundos a 1 minuto, e eu vou deixar livre. E eu queria que fosse alguém que estivesse à vontade. E de preferência, quem puder abrir essa câmera vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença para quem está do lado de cá e para todas as outras pessoas. Alguém se prontifica a se apresentar? Lembrem que é um grupo de mulheres visionárias. Olha a oportunidade. Exposição pública é sempre uma oportunidade para se posicionar, mulheres. A Não me Miriam deixem. levantou a mão ali, Miriam, pode falar. A Miriam pode, né? Olá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Boa noite, eu sou a Miriam, as pessoas me chamam de Mi, e eu também trabalho com mulheres, eu trabalho com posicionamento corporal, e eu estou aqui para conhecer vocês, porque eu penso que conexão de conhecimento, principalmente, né? Fiquei bastante emocionada com a primeira apresentação, gostei bastante. E acho que essa conexão que nós estamos fazendo, que a Carla elaborou aí com tanto amor e carinho e nos trouxe para estar juntos, eu acho que nós não somos por acaso. Nós estamos aqui para realmente fazer a diferença na vida de alguém, né? Eu penso que eu estou aqui para fazer a diferença na vida de alguém e eu tenho certeza que vocês também. Se vocês estão aí e estamos aqui em busca de algo maior, é realmente para poder ajudar e fazer a vida do outro melhor. Então, eu sou de São Paulo, eu estou aqui na Inglaterra há 2 anos só. Estou ainda conhecendo as pessoas, eu trabalho no online por enquanto, estou começando a trabalhar no presencial e muito prazer em estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigada, minha querida. E olha, parabéns. O que a Mi fez agora foi o que eu procurei fazer desde quando eu entendi que me posicionar, mesmo que fosse de uma maneira muito simples, sem técnica, mas eu sempre aproveitei as oportunidades, mulheres. E façam da mesma maneira. Andréia, mas eu não estou preparada, eu estou insegura. Acreditem, sempre terá alguém para aprender com vocês. Sempre, sempre. É claro que você estando preparada, isso fará total diferença. A Mi fez agora um processo muito especial. Ela permitiu-se passar por uma exposição pública para viver o destino dela. Ela falou quem ela é, ela falou o que ela deseja, ela foi extremamente assertiva. Ela quase colocou um discurso organizado, que é uma técnica fantástica dentro da oratória aqui pra gente. E agora a gente já sabe quem é a Mi, entende? Olha quantas outras pessoas poderiam estar aqui e eu sair da live e falar assim: quero falar com a Mi depois desse encontro. Meninas, mulheres, esse é um primeiro ponto. Sempre fiquem atenta a oportunidades,
Porque para a gente viver o destino da gente, a gente vai ter que se expor. E vamos aproveitar, porque aqui onde nós estamos agora, é um ambiente seguro. Aqui ninguém veio para julgar ninguém. E é a hora, então, da gente testar, da gente experimentar. Então, se tiver alguma outra oportunidade, eu não sei se o tempo vai permitir, ó, estejam preparadas. Levantem as mãos e venham para o palco. Sabe por quê? Porque eu adoro dar o palco para as pessoas. O palco é onde você mostra quem você é. É onde você passa o seu potencial. É a grande oportunidade. E sobre tudo que eu aprendi, é o motivo que me traz aqui hoje. E eu pensei tanto, eu falei, qual o tema que eu levo para elas? E eu queria uma coisa didática, uma coisa prática. Então eu pensei nos 7 erros da comunicação. E aí, para ficar mais emblemático, porque merece, nós estamos falando das visionárias, eu coloquei os 7 pecados da comunicação. Sabe por quê? Porque a mensagem, ela tem que tocar, ela tem que ser inesquecível. E tem isso. O repertório da gente, ele tem que ser algo que vai trazer algo novo, mas também tem que vir acompanhado de uma mensagem com um slogan, sabe? Que tenha aquele toque do marketing. Andréia, por que isso? Para facilitar que o nosso interlocutor lembre no outro dia. O que você viu ontem? Eu vi que você estava na internet. Eu vi uma aula dos 7 pecados da comunicação. Vocês entendem? Então, sejam sempre intencionais, sejam sempre estratégicas, seja para falar, seja na comunicação verbal, na comunicação escrita. E sobre os 7 pecados da comunicação, esse encontro especificamente que eu preparei para vocês, mulheres, nós vamos falar aqui hoje de alguns perfis e talvez vocês vão se identificar. Dentro dos 7 pecados da comunicação, eu já vi mulheres com uma capacidade enorme de crescer profissionalmente, mas que não foram reconhecidas. Sabe por quê? As pessoas não conseguiam enxergá-las. As pessoas também não conseguiam compreendê-las. Eram mulheres prolixas, eram mulheres com confusão nas ideias e elas não conseguiam sequer passar a mensagem. Eu também já vi outras mulheres que não conseguiam expressar os seus sentimentos. Sabe quando você quer corrigir o seu filho, passar o melhor para ele, com muito amor, mas você simplesmente o ofende com uma única palavra, com um único olhar, porque o olhar também é comunicação. Uhum. Sabe, mulheres que trabalham com a internet e que se sentem completamente ignoradas? Não adianta eu postar, Andréia, porque ninguém responde. Eu não tenho um like. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque se tiver uma pessoa do outro lado sendo impactada, você já gerou transformação. E o mais especial da comunicação é isso. Tudo que a gente lança, a gente gera algo. E vamos fazer o melhor que a gente puder para a gente gerar algo positivo. Uhum. E olha, além desses perfis de mulheres que eu coloquei para vocês, ainda existem outras que trabalham no mundo corporativo, que trabalham dentro de ambientes artesanais, que têm dons especiais, mas não conseguem ter voz, não conseguem mostrar o seu potencial. E eu entendo, eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, porque talvez alguma de vocês tenham se identificado. Eu conheço mulheres já aqui dentro desse grupo com potencial desse tamanho e que eu vejo pouco posicionamento. E deixa eu falar uma coisa para vocês desde já. O seu posicionamento, ele não é exatamente do produto que você vende. O seu posicionamento é sobre você. Antes do produto, vem você. As pessoas querem conhecer a gente. As pessoas querem saber quem é a Andreia, quem é a Carla, quem é a Jana, quem é a Esté, quem é a Mi. Uhum. E olha, pensem com carinho nisso, porque se vocês entenderem como isso faz diferença, o posicionamento de vocês vai mudar, e vai mudar de forma muito simples. E vamos aos 7 pecados. Quais são eles? Mulheres, eu diria para vocês que o primeiro, e eu já comecei falando dele, quem ficou atenta já entendeu, é a ausência de visão. O que você quer dizer com isso, Andréia? Ausência de visão, esse é um erro, eu diria, que quase todos nós cometemos.
a gente não tem visão clara do que a gente deseja falar. Já viu mulher que fala, 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 e ela fala mais um pouco, mais um pouco, porque eu preciso falar. Espera aí, eu não terminei. Calma. E o objetivo não foi claro, a mensagem foi num tom elevado e ela não conseguiu passar a mensagem principal. E lá na internet, quando ela abre o vídeo, fala assim: gente, então, gente, olha, eu vim aqui hoje. Fala exatamente o que você deseja falar, tenha clareza sobre o que você quer passar para o seu público. Uhum. Então, visão é saber onde eu desejo chegar. E para a comunicação é a mesma coisa. Onde eu desejo chegar com o que eu vou falar? Andréia, onde você deseja chegar mostrando para a gente os 7 pecados mortais da comunicação? Eu desejo mostrar para vocês questões simples do dia a dia para que vocês tirem desde já da rotina, da fala de vocês. Deixa eu só colocar o mudo, gente. Pronto. Tirem desde já da fala de vocês. Simples? Não. Eu tenho 45 anos, eu venho com um padrão de comunicação desde o primeiro momento que eu entendi a fala. E desde 2017 eu entendi quantas coisas eu estava perdendo na minha vida porque eu não tinha uma visão clara do que eu queria falar. Eu queria falar. Isabela, vem cá. Eu já falei com você, minha filha, gente. A minha filha é um case na minha vida sobre comunicação assertiva. A minha filha, ela estava se distanciando de mim, não existia mais relacionamento. E ela estava bem na fase da adolescência, ali com 13, 14, 15 anos. Porque eu era uma mãe separada, então eu tinha um desejo ardente, forte, de fazer dar certo a educação da Bela. Então, eu fazia com muito amor, mas eu oprimia minha filha. Hoje eu entendo isso. Eu nunca tive o ato de uma agressão física com a minha filha, mas hoje eu entendo que eu fiz outros atos e foram péssimos. A minha filha não tinha respeito por mim, a minha filha tinha medo de mim. E a pessoa que tem medo de algo, quando ela se liberta, ela vai viver a vida. E é onde muitos adolescentes se perdem. Agora, quando seu filho tem respeito por você, ele pensa 2 vezes antes de fazer algo. E eu mudei radicalmente. Hoje a minha filha tem 20 anos, a minha filha é a minha amiga, minha parceira. Eu tenho até que ter cuidado de falar isso, porque os terapeutas dizem que nós não podemos ter o papel, né, Esther, de amiga do filho. Mas eu falo isso, não levem para o sentido literal. Eu tenho um posicionamento de mãe, mas a nossa relação, ela cresceu, ela ficou uma relação amistosa, agradável. E isso é muito especial de contar para vocês, porque eu entendi o poder da comunicação. E quer que eu conto mais para vocês? Para encerrar um pouco a história da Andrea? Eu trabalhei 22 anos na indústria farmacêutica. Então, eu trabalhei na Janssen, trabalhei na Johnson Johnson, trabalhei na AstraZeneca. 22 anos ininterruptos. Inclusive, a base da minha comunicação vem muito de lá. E eu sempre me destaquei na parte comercial, sempre. Resultados bem positivos, nível territorial. Sempre estava ali, ó, na ponta no Brasil. E era escalada para andar o Brasil inteiro, era escalada para falar com os principais stakeholders, os principais hospitais, o Einstein, sírio-libanês, resolver questões com o governo, mas eu nunca fui convidada para um cargo gerencial. Por que será? Porque eu tinha uma comunicação violenta no ambiente interno. Eu chegava dentro da empresa e eu queria colocar tudo que estava errado, porque eu tinha razão. E hoje eu entendo, mulheres, que os meus gestores, eles me toleravam. Olha, me toleravam. E quantas oportunidades eu perdi. Então, eu coloquei um ponto de destaque para vocês pensarem sobre a visão. Mulheres visionárias, visionárias visão, levem esse significado para a vida de vocês. Eu só estou aqui hoje com vocês porque eu orei a Deus para Ele me dar visão. Porque eu olhava para Londres e falava: o que que eu estou fazendo aqui? E hoje eu tenho a resposta. Eu estou aqui para projetar na vida de todos vocês algo muito especial. A principal habilidade comportamental que Deus nos deu, que é a fala, que é a comunicação. Isso é visão. Ok, e qual é o próximo pecado? Qual é o próximo erro gritante? A má gestão das emoções. A falta de autoconhecimento, ela desempenha um papel crucial na identificação e gestão das emoções. Eu falei para vocês que entrar para palestrar para um grupo de mulheres como vocês
Não é simples. E mesmo que eu me sinta segura, conhecedora do assunto, mas não é simples. São mulheres inteligentes, são mulheres posicionadas, são mulheres empresárias, são mulheres bem-sucedidas, são mulheres que estão em desenvolvimento em algumas áreas, mas são mulheres reconhecidas. Então, aquele frio na barriga, ele veio. Mas olha, eu aprendi isso de uma maneira muito especial. Uhum. Hoje o tempo não é suficiente, mas eu quero passar isso para vocês. Eu quero passar isso para vocês porque isso vai mudar a realidade. Uma coisa, eu não gosto de clichês, vai mudar o jogo. Mulheres posicionadas, mulheres visionárias, não tem clichê da comunicação. A nossa comunicação ela é elegante, simples, amistosa, doce, querida, mas ela é elegante. Eu vou falando algumas coisas que às vezes pode estar fora do roteiro, mas é porque são preciosidades. Falta de conexão com o público. Nós estamos conectadas? Alguém me responde. Eu estou conseguindo conexão com vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu queria uma pessoa. Eu não quero um sim ou não. Eu quero uma resposta clara e me falar o porquê que está tendo conexão. Alguém? Vem para o palco que o palco é seu. Olha a oportunidade. Posso falar? Por favor, Maria Paula. Sim, para mim você está tendo conexão porque você me tocou na emoção. Você começou falando de você, de como você é, você colocou suas fortalezas, mas também colocou suas fraquezas, você colocou situações difíceis da sua vida. E como ser humano, a gente se identifica, porque a gente tem fortalezas e a gente tem fraquezas, né? Então a gente vai criando um rapport com você, né? Essa coisa da confiança, de dizer, olha, ela está se mostrando, eu também posso me mostrar, Uhum. né? E você falou de um tema que a mim me toca, né? Que é como me comunicar, porque, claro, que eu escolhi fazer, eu tenho que me comunicar bem e tenho que entender a comunicação do outro, né? Porque a primeira consulta, eu sou nutricionista, a primeira consulta são 90 a 120 minutos, de 1h30 a 2, às vezes até mais, tentando entender a história de vida do outro. Então, a comunicação é super importante, porque eu tenho que ter uma escuta ativa e também tenho que passar a minha mensagem para orientar depois. Então, eu estou conectada com tudo que você falou por interesse e por você ter se exposto, né? Da maneira que você se expôs. Obrigada, querida, pela participação. Parabéns por aceitar a oportunidade, por vir ao palco. E você foi muito sábia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Existem vários elementos na comunicação para gerar conexão. Eu valorizo muito os 4 principais. Conexão por emoção. Vocês viram o que ela falou? Eu me conectei com você pela emoção. Uhum. O storytelling, ele gera muita emoção. Um outro pilar da conexão é por autoridade. Vocês viram o que ela falou? Eu sou nutricionista e para atender os meus pacientes, então todo mundo já conheceu e foi de uma maneira tão singela, tão elegante, mas já gerou conexão por autoridade. E nós temos mais dois pilares de conexão. Temos vários, mas os que eu valorizo bastante que não podem faltar, por persuasão e por clareza. Pensem nisso. Então, conexão por emoção, conexão por autoridade, conexão por persuasão e por clareza. Vamos para o próximo. Medo, medo de exposição. André, o que vão falar? Porque, gente, nós não temos medo de falar, nós temos medo de errar. Nós temos medo de ser julgadas. Sim. E vou contar uma coisa para vocês. Se o nosso nível de confiança ele estiver baixo, se alguma coisa na nossa vida emocional, se o nosso pilar biológico, físico, isso de mulher para mulher, vai abalar o nível de confiança. E isso vai gerar medo, vai gerar nervosismo. Então, o medo é algo que a gente consegue administrar. E ele é salutar para nos proteger de risco, mas jamais para nos paralisar. Jamais. E a falta de harmonia entre a comunicação verbal e não verbal. Porque eu posso chegar aqui e falar para vocês, eu tenho uma coisa ótima para falar para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha esse desequilíbrio. E eu também posso chegar e falar assim, eu tenho uma coisa ótima para falar para vocês
que eu acho que vocês vão gostar muito. O ombro baixo caído, a câmera não me permite muito de mostrar essa sintonia, mas nós temos que ter um jogo entre a nossa comunicação verbal, com um tom de voz, uma entonação. Quando a gente quer gerar autoridade, a gente utiliza um tom mais grave, porque o tom grave ele vai mostrar que você entende, que você sabe o que você está falando. Mas muitas vezes a gente precisa criar acessibilidade, então a gente precisa de um tom agudo. Mas para isso a nossa comunicação não verbal, que é a gesticulação manual, o nosso olhar, a nossa comunicação facial, a nossa vestimenta, isso tudo tem que estar conectado. E muitas vezes não vemos coerência nos interlocutores. Falta. Quantas vezes eu já vi as pessoas chegarem assim: eu queria tanto uma oportunidade, mas ninguém me contrata. Oi, hello! O que você tem de bom para me mostrar? Fala um pouco de você. Uhum. Aí sim, que aí é o perfil de oratório do empowerment. Mas o empowerment ele não precisa chegar sempre assim, ele pode chegar mostrando que ele está bem, que ele está feliz e que ele está à vontade. Levanta os ombros e estufa o peito, mulher, e aproveite. Aproveite para fazer essa sintonia, porque isso vai dar clareza para sua plateia. E a comunicação monótona na entonação, no ritmo, porque eu tenho um tempo para falar com vocês e eu poderia querer falar um pouco mais atenuado, num tom mais grave, mas isso perderia a conexão pela emoção, perderia sentido, a minha autoridade cairia. O tom de voz, mulheres, junto com a comunicação não verbal, vai fazer você se tornar uma comunicadora expressiva inesquecível. E por fim, a falta de preparo, sim, a falta de preparo. A falta de preparo sobre o seu repertório. Você tem que conhecer o assunto, você tem que treinar, você não deve decorar, jamais. Porque quando a gente decora algo, o risco da gente esquecer as informações principais é muito grande. Então, o preparo é desde a concentração, é desde você participar de uma meditação para acalmar, conhecer o assunto e se posicionar muito bem. Sim, e como é que eu faço, Andréia, para ter a minha visão? Eu vou reforçar alguns pontos. Sabe exatamente o que você quer falar. Seja uma comunicadora com clareza, com direção. A gestão das emoções através do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, é muito mais fácil da gente acertar, da gente ser assertiva no que a gente vai falar, porque a gente passa a entender muito mais o outro. Hoje, em alguns momentos, eu preciso conversar com a Isabela coisas pontuais e importantes, mas eu sei exatamente quando a minha filha não está bem. Mesmo eu precisando falar com ela, é um assunto importante, mas eu sei que de nada vai adiantar. E para conhecer o outro, a gente tem que primeiro se autoconhecer. Isso vai fazer total diferença na gestão das nossas emoções dentro da comunicação. Autoconhecimento. Isso é para a nossa vida, em todas as áreas. E na comunicação também. Bom, e para eu conectar com o público, relacione-se. Relacione-se com as pessoas. Sejam intencionais. A intenção ela é boa para mim e ela é boa para você. Interesse não. Isso é um conceito meu, tá, gente? O interesse ele é bom só para mim. Eu vou ligar para Carla para a gente fazer uma aula, porque, poxa vida, vai ser sensacional, vou me posicionar. Peraí, a aula vai ser boa para o meu posicionamento, sim, mas ela vai ser muito boa também diante do que eu posso levar para essas mulheres. E olha, uma coisa super importante, antes de você partir para a exposição pública, para você de fato gerar conexão, para você ter clareza, para você conseguir ser assertiva, olhe para você. Veja como estão os pilares da sua saúde. Isso aqui rege a minha vida, gente. Rege a minha vida. Uhum. Eu uso muito a pirâmide de Maslow para vários exemplos, inclusive para esse aqui. Maslow a pirâmide de Maslow é um conceito muito utilizado no mundo corporativo, para projetos, enfim. E aqui eu trago o conceito de Maslow, que defende que a base ela tem que ser sólida, ela tem que ter estrutura firme. Para estruturar uma empresa, para estruturar uma cidade,
por exemplo, precisa de educação, higiene, segurança. E para estruturar uma comunicação, uma exposição pública, eu preciso estar bem comigo mesma. Eu, Andreia, eu preciso do meu pilar biológico e espiritual alinhado. Eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir feminina, eu preciso me sentir bonita, mulheres. Sim, isso me faz bem. Isso é externo? Não. Isso é de dentro para fora. E tem pessoas que vão precisar sair, conversar com alguém. É o pilar social. Então não tem uma ordem definida. Essa ordem que vocês estão vendo é a minha ordem. E vejam como os pilares da saúde podem favorecer a sua vida para você se expor publicamente. Acreditem, quando vocês viverem isso, e eu faço isso também desde 2017, eu configurei a minha vida dessa maneira e dá muito certo. E quando um começa a ter um desequilíbrio, eu puxo no outro e eu não tô bem, eu engordei, eu ganhei peso, as emoções não estão equilibradas, eu vou e escuto um louvor, porque tem dia que a gente não consegue nem orar. E assim eu vou seguir na minha vida e vou me preparando. E não deixo as minhas emoções particulares jamais vir para a comunicação pública. Jamais. Porque o interlocutor, ele não merece as nossas dores. E nem mesmo as nossas alegrias, as nossas fantasias. Nós temos que trazer equilíbrio. Equilíbrio. Então, para a gente encerrar esse módulo, fixe um ponto lá na frente. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, isso é bíblico. Eu quero falar publicamente, eu vou me preparar e eu vou seguir. E vocês vão conseguir. Vocês vão alcançar essa mudança. E olha, aqui, já encerrando esses pontos dos pecados, eu queria passar para vocês, já para a gente quase encerrar, sobre o medo. E eu dei até uma pausa, se vocês perceberam. Eu sei que o medo impede muitas de vocês para falar publicamente. O medo, mulheres, ele já me paralisou de muitas coisas. Uhum. Não tenha medo de se expor. Não tenha. Vai doer da primeira vez, vai ser difícil, mas olha, tem um hormônio que ele se transforma em poder. Mas calma, eu explico isso para vocês. É a adrenalina. A adrenalina ela vem como uma defesa do organismo quando nós estamos em situações de risco. Pega essa adrenalina e transforma em um superpoder e vai para o palco e brilha. Porque se você está diante de uma oportunidade é porque você é uma mulher preparada. Você tem potencial, você foi convidada. Uhum. E esse é o perfil de uma comunicadora 3Rs. Sim, uma comunicadora reconhecida, requisitada e de preferência muito bem remunerada. Muito bem remunerada. E eu falei bastante da comunicação não verbal e eu falei também sobre a voz. Eu atrelei as duas. E eu quero deixar aqui para vocês dados de um estudo científico do Albert Mahabir, da Faculdade da Califórnia, que é super interessante. Olha o peso da comunicação não verbal. Dentro da comunicação como um todo, representa 55%. Então, se vocês me vissem pessoalmente, eu estaria projetando vários movimentos. Aqui eu tenho apenas esse canal. O que que eu fiz para projetar mais presença aqui? Eu ia pedir para alguém falar, mas o nosso tempo está bem apertado. Eu coloquei um BV, eu coloquei um batom vermelho. Uhum, porque eu preciso da atenção de vocês aqui. Isso favorece, isso é estratégia de comunicação não verbal. Porque eu preciso aproveitar desse espaço mínimo para destacar o que representa 55%. Sim. E o tom de voz? Observem que eu vou, eu volto, eu baixo, eu subo, eu acelero, eu acalmo. Porque isso vai projetar e despertar a atenção de vocês. São 38%. E o conteúdo, 7%. Só isso! Só isso! Deixa eu falar. Não adianta você ser a best da influenciadora, bonita, maravilhosa, com uma comunicação não verbal, um tom de voz, se você não souber o que você vai falar. Então, esses 7% valem ouro. A verdade é que é um equilíbrio, tá bem? E isso aqui representa muito do que a gente vê na internet hoje.
Às vezes tem pessoas que não sabem tanto, mas elas se projetam tão bem com a comunicação não verbal e com o tom de voz, os elementos, os recursos da voz, que todo mundo ama, gente. Uhum. Então, para garantir, tenham um ótimo repertório, mas valorizem muito o equilíbrio da comunicação não verbal com o seu tom de voz. E olha o que acontece quando a pessoa ela se posiciona baseada em tudo que eu falei até agora. Ela aceita a exposição pública. Ela se torna um profissional reconhecido, requisitado e bem remunerado. Quem aqui não conhece um profissional da área da saúde que tem lista de espera? Uhum. Com o valor de uma consulta, um valor agregado alto. O meu endócrino, gente, são 3 meses. 3 meses. E o valor da consulta dele é bem significativo. Mas ele tem uma comunicação que ele me encanta dentro do consultório. E ele é tão inteligente que ele sabe que eu fui da indústria farmacêutica. Ele usa elementos assertivos o tempo inteiro para me mostrar a autoridade dele. Intencionalidade, ele gera conexão comigo por autoridade. E eu vou feliz fazendo aquele investimento. E claro, a comunicação não verbal, a postura. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Temos uma pessoa muito preparada nessa sala para falar do posicionamento por imagem. E eu queria chamá-la ao palco, porque ela brilha nessa área. É um presente para vocês essa noite. Sabe por quê? Porque ela pode fazer isso aqui por vocês. A garota gaga, gordinha e baixinha se reposicionou de dentro para fora. E hoje eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher. Então, mulheres, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente festivo, ou seja no meu dia a dia. Essa sou eu. Com uns quilos a mais atualmente, mas em fase de recuperação, tá bom? Porque, ó, tô firme e forte e tô me inspirando aqui numa das visionárias que é a Natália. Vejo as receitas dela, eu vou lá e faço. Sabe por quê? Porque eu resgatei os pilares da saúde. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes a gente pode perder, mas a gente resgata. Porque para eu me expor publicamente, eu preciso me sentir bem. Isso é posicionamento por imagem. E alguém conhece essa mulher? Jana Roberge. Sim, a especialista em posicionamento por imagem. Ela vem para clarear o nosso posicionamento. Eu não vejo a hora de fazer as minhas fotos com ela, que a gente até escolheu o local. Em breve vocês vão ver. Jana, meu amor, venha porque o palco é seu. Brilhe! Boa noite, meninas. É um prazer de estar aqui com vocês, poder dividir aqui um pouquinho da minha história, do meu conhecimento. Eu quero agradecer a Carla, a Maria Esther aqui pela oportunidade e a Andréia por essa apresentação. Muito obrigada. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Jana Roberge e eu me formei em publicidade e propaganda lá em 2005. E fiz o meu primeiro curso profissional de fotografia em 2003. E, como todo fotógrafo, quando começa, a gente começa a fotografar de tudo. Retrato, família, gestante. Gente, eu fotografei motociclismo. Eu fotografava realmente de tudo. Mas a minha fotografia, ela tinha uma identidade, que é a naturalidade. E junto com a minha irmã, a gente montou uma empresa de eventos. Então a gente fazia casamento, 15 anos, a gente fazia tudo que tivesse de evento, a gente fazia. Quando eu falei de tudo, era tudo mesmo. Então nesse tudo, essa naturalidade, ela destacava a minha fotografia, essa luz natural. E eu tinha um sonho, que era fazer um curso de fotografia com J.R. Duran, que, para quem já ouviu falar, era o maior fotógrafo da Playboy. Em 2013, eu consegui fazer esse curso. Eu fiz uma imersão de fotografia de fim de semana com nada mais, nada menos que J.R. Duran, Bob Wolfson e Fernando Torquato, os 3 maiores fotógrafos do Brasil.
eles não transformaram só a minha fotografia, mas eles transformaram a minha cabeça. Eu comecei a fotografar mulheres. E nessa época, acho que, André, se tu puder passar para frente, vai passar lá para as mulheres. Eu vivi um relacionamento abusivo nessa época e as coisas que eu falava para essas mulheres eram, na verdade, as coisas que eu queria falar para mim. Então, eu me pegava falando coisas para elas que, na verdade, eu estava falando para mim. Era uma via de mão dupla. E o feedback que eu tinha delas era o que eu estava sentindo. Eu saí transformada desse ensaio, o meu casamento se transformou, a minha autoestima está muito elevada. Então, eram uns feedbacks assim que me deixavam. Isso aqui está acontecendo comigo também. Então, o que eu estou falando para elas, eu estou falando para mim. Em 2018, eu resolvi dar um ponto final nesse relacionamento e eu vim para a Inglaterra. Da Inglaterra com a minha máquina e o meu conhecimento. Nessa época, eu entrei num processo de autoconhecimento. Eu entrei para dentro de mim. Eu olhei para dentro e comecei a me conectar muito forte com a espiritualidade e com Deus. E em 2019, eu fiz um ensaio da Maria Esther aqui. E nessa época eu estava assim muito conectada com esse divino, com essa espiritualidade. E a Esther tinha feito o primeiro curso dela de Reiki. E a gente ainda não tinha ideia de que rumo que ia tomar a carreira dela. Mas eu estava tão imersa e tão conectada que esse ensaio ele é completamente atual. Isso foi lá em 2019, são essas fotos aqui que vocês estão vendo. E organicamente começaram a aparecer clientes de marca pessoal e de business. Um dia, eu acordei com a certeza de que eu precisava deletar todas as fotos do meu Instagram principal. Eu tinha 2 Instagrams, 2 contas. Uma que era esse Instagram onde eu usava para 20 anos de fotografia que eu tinha, e outra conta que era recente, que eu tinha feito quando eu cheguei aqui, que era onde eu colocava as minhas fotos femininas. Gente, eu chorei muito, uma semana chorando. A Esther lembra? Eu chorei demais. Eu recebi retaliação de clientes reclamando: onde é que está o teu portfólio? Eu quero te indicar e as tuas fotos não estão lá. Mas eu precisava me posicionar. Qual o meu propósito? O que me move? É claro que eu precisava ganhar dinheiro. Quem não precisa? Mas eu precisava me posicionar. Quantas de vocês aqui já quiseram ser reconhecidas pelo trabalho que vocês fazem? Eu vi excelência no meu trabalho, mas eu não via reconhecimento. Eu não via autoridade. Quando eu estava atirando para tudo que é lado, quando eu estava fotografando tudo que é tipo de fotografia, isso não acontecia. Mas foi como mágica. Quando eu deletei as fotos desse Instagram e eu foquei, eu decidi, as coisas começaram a fluir. Os clientes começaram a aparecer. E até o assessor de imprensa da Luciana Gimenez, eu fotografei. E essas fotos que vocês estão vendo, elas saíram na revista Caras do mês de março de 2024. E sabe o que foi mais legal? Foi ele me ligar e dizer: Jana, eu amei as fotos, mas o melhor presente foi ter te conhecido. Vocês sabem o que isso significa? Reconhecimento, autoridade, que era o que eu estava buscando e eu não tinha.
E sabe o que eu precisei fazer para isso? Eu precisei ser verdadeira comigo. Enquanto eu estiver olhando para fora, olhando o que o meu concorrente está fazendo, eu estou deixando de criar. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso entender quem eu realmente sou, aonde eu quero chegar. É importante a gente saber isso. Aonde eu pretendo estar daqui a 1 ano, fazer essas visualizações. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quem realmente eu quero ser, sabe, nesse meu futuro. Eu preciso ser fiel à minha essência. Porque não adianta, gente, eu vestir um terno. Tem um monte. Agora é moda. Eu vou fazer um terno, quero fazer foto de terno. E eu não uso terno no meu dia a dia. Não faz sentido. Não faz sentido eu copiar o arquétipo do momento, mas eu não viver esse arquétipo. Eu preciso ser para ter. A gente não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Isso é vazio. Então, pode passar. Andréia que está passando para mim agora o meu nicho. Na verdade, passou. Era sobre o nicho. É importante a gente entender que quanto mais fiel eu for com o meu nicho, com a minha essência, mais coerente eu vou ser com a minha energia, o meu cliente vai ser com a minha energia e com a minha personalidade. Então, não adianta eu copiar lá a dancinha do TikTok, ou sei lá o que está dando engajamento naquele momento, mas aquilo não faz sentido para mim. Se aquilo faz sentido, tudo bem, mas se aquilo não faz sentido para mim, não adianta eu copiar. Pode trazer, viralizar, ou sei lá, trazer seguidores, mas não vai ser cliente. Então, não vai me trazer dinheiro no fim das contas. Então, seguidor não quer dizer engajamento. Agora, vamos falar do meu Instagram. Na verdade, do seu, do nosso. O nosso Instagram é portfólio, gente. Então, eu vejo Instagram fechado. Pode passar, Andréia. Instagram. Tá, isso mesmo, que eu até estava perdido aí. Primeiro, ser coerente com a minha narrativa, exatamente. Primeiro isso. Ser coerente com a minha narrativa no Instagram. Então, o que eu estou vivendo no meu dia a dia, eu preciso colocar também no Instagram. Não adianta eu postar fotos legais lá ou falar alguma coisa no Instagram e no dia a dia o meu cliente vem me visitar no meu consultório, no meu escritório, onde eu estou trabalhando, e eu ser completamente diferente, ele nem me reconhecer. Isso não faz sentido, eu preciso ter a mesma narrativa. Fazer fotos incríveis e não postar. O Instagram ou qualquer rede social é o nosso vitrine. Então, a gente precisa postar, a gente precisa colocar lá, comunicar quem eu sou, o que eu quero. Eu sou o meu maior e o meu melhor produto. Então, eu preciso colocar lá o meu produto, que sou eu. Não tenho fotos profissionais. Ok. Você não tem fotos profissionais, não tem dinheiro para fazer agora. Pega uma luz de janela, pede para alguém fazer uma foto com o celular. O celular tá bacana agora, mas tenha uma foto de perfil legal, porque o teu cliente, ele vai chegar no teu perfil e ele vai procurar a tua imagem, que é a tua primeira comunicação com o teu cliente. Então, ele vai procurar o que é ali? Credibilidade, autoridade na tua foto, que é a primeira coisa que ele vê tua. Todas as minhas redes sociais precisam ter a mesma identidade visual. Por quê? Porque o teu cliente está falando contigo no WhatsApp e ele vê uma foto. Ele vai te procurar no Instagram
e ele vê outra foto. Ele vai no LinkedIn, ele vê outra, ele não entende, ele fica perdido. Então precisa ter a mesma identidade visual em tudo. A mesma foto que eu tenho no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, no TikTok, aonde for, tem que ser a mesma foto, para o teu cliente entender que aquilo é o teu negócio, é o teu business. Perfil fechado. É impossível, gente. Não pode ter perfil fechado. A gente não pode querer ter um negócio, querer ter uma vitrine, querer ter cliente, atrair cliente com perfil de Instagram fechado. Aí o meu cliente quer me marcar, quer fazer propaganda gratuita minha e nem aparece, né? Porque o meu perfil está fechado. Então, eu vejo muito perfil fechado de business, de gente que tem negócio. Eu não consigo entender, porque Instagram, rede social, é orgânico, é gratuito, tá ali para você fazer a tua propaganda, para você anunciar o teu negócio. Aí você pode até falar, mas eu não tenho tantos clientes que vêm do Instagram, mas é o teu portfólio. Ele pode falar contigo pelo WhatsApp, mas ele vai olhar o que você faz no teu Instagram. Você pode fazer isso. A primeira coisa que você faz, fulano de tal, deixa eu olhar aqui no Instagram. Quem ele é, o que ele faz. A gente faz isso. Então, perfil fechado, nunca. Eu espero que vocês tenham gostado disso aí. E quem tem perfil fechado, por favor, abram esse perfil, gente, hoje mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Maria Esther. E Carla, a palavra é contigo. Gente, que sensacional, né? Olha a quantidade de conteúdos que a gente consegue absorver e o quão importante é a gente se atentar na questão da comunicação, principalmente hoje em dia com as redes sociais tão em alta. E claro, cada técnica que a Andrea nos passou, a importância das redes sociais que a Jana passou para a gente também. Acredito que se cada uma de nós se esforçar para conseguir colocar um pouquinho disso no nosso dia a dia, a gente vai conseguir ter bons resultados. Lembra, quem está no grupo Visionárias, lembra o videozinho que eu coloquei da uma simples frase, ela numa entonação diferente, ela dá vários sentidos. Então, acho que isso reflete muito o resultado da comunicação, principalmente quando a gente usa muito o WhatsApp, a escrita do WhatsApp, e não se atenta como que essa pessoa vai interpretar essa frase na hora que ela receber, principalmente um cliente que não sabe, não conhece o nosso jeito de falar, não conhece a nossa personalidade. E muitas vezes ela pode interpretar de maneira errada e aí você fala, o cliente nem me respondeu mais. Pode ser por N motivo, simplesmente porque ele realmente não é um sem educação que não responde, como pode ser porque ele interpretou essa frase de maneira errada. Então, a comunicação é muito importante. E pensando com todo esse carinho, claro, como eu disse no começo, diante do que eu senti no primeiro encontro das visionárias, o quanto é importante cada uma de nós trabalhar essa questão da comunicação, eu convidei a Andréia e a Jana para trazer esse tema mais profundamente para nós e pedir com carinho para elas trabalhar algo em especial, que o grupo Visionárias tivessem o privilégio de usufruir do trabalho delas com um valor diferenciado ou algum valor, algo diferenciado para nós. E eu vou passar a palavra para a Andréia, ela pensou em algo com carinho para nós, a Jana também, mas acho que a Andréia que vai apresentar tudo para que a gente possa finalizar. Assim que a Andréia falar, a gente vai abrir umas perguntas e respostas rapidamente para que vocês possam também tirar suas dúvidas, tá bom? Por favor, Andréia. Obrigada, Carla. Obrigada, Jana. Parabéns. Meus amores, aqui, dentro do que a Carla acabou de falar, faltou o sétimo pecado. Faltou o sétimo erro, que ele é crucial. Eu já tinha citado ele lá em cima, mas eu gostaria de voltar nele, da importância da gente se preparar, da gente aperfeiçoar, um aperfeiçoamento constante.
E para isso, a gente precisa estar preparada para ter engajamento na rede social, para ter um posicionamento adequado, para os nossos clientes, quando precisarem de um determinado produto, eles atrelarem a gente àquele serviço. E para isso, eu proponho a vocês que tenham clareza no que falam, passem credibilidade, não sejam prolixas, não sejam confusas, tenha técnicas de oratória. As técnicas de oratória elas são tão simples, sim. A Jana, por exemplo, ela utilizou, e ela nem fez isso de maneira intencional, mas quando ela me apresentou o que ela passaria para vocês hoje, ela fez um storytelling baseado em case de sucesso e perfil de oratória. Isso é técnica. E tem muito mais a agregar. E quando a Carla falou, Andréia, traz algo diferenciado, traz algo para essas mulheres. Eu pensei em algo que seja objetivo, porque vocês são mulheres extremamente compromissadas, mas algo que vai fazer a diferença na vida de vocês. O meu convite é que vocês venham para o Comunicação Real, que é o meu curso, tá bem? Ele é um curso online, vocês vão fazer da casa de vocês. São 7 encontros, a princípio são 8 encontros online. Na verdade, nós vamos ter que fazer durante 2 semanas 2, por causa do prazo. E por que que o 8º ele não vai ser online? Porque eu quero fazer presencial com vocês. Então, o Comunicação Real que eu tenho a oferecer para vocês, ele é dividido em 8 encontros. 7 online, que eu quero projetar sempre na segunda-feira, com algumas exceções, porque tem alguns bônus, tem algumas outras consultoras que vão vir agregar nesse momento. E o último, estou repetindo para ficar bem enfático, ele será presencial, que é uma grande oportunidade de vocês virem ao palco. O Comunicação Real, ele não tem uma perspectiva de torná-las palestrante, não. O Comunicação Real, ele traz elementos de base extremamente importantes para uma exposição pública, para uma comunicação assertiva. E claro que isso pode sim te projetar para ir ao palco. Essa é a intenção. E o que que eu fiz para vocês? Baseado no que eu pratico no Brasil, eu estou em Londres há pouco tempo, para quem não sabe da minha história, eu estou aqui há 9 meses. E estou indo em junho, mas volto em outubro, setembro, outubro novamente. Tá bem, meninas? Lá, o meu curso, ele tem um valor agregado que foi da primeira turma, isso aqui há 2 anos atrás, tá bem? Vocês vão ter, além dos encontros comigo, vocês vão ter, como eu falei, a participação da minha mentora de inteligência emocional, porque eu preciso de mentor também, que é a Sandra Venuto, da Sabrina Lopes, que é a minha mentora comportamental, ela fala da ferramenta DISC, para quem não conhece, isso clareia, isso traz autoconhecimento. A Tiara Mendes, que é minha consultora de estilo, comunicação não verbal, e a Andressia Porto, que ela fala de mindset. A gente precisa mudar o mindset para falar publicamente. Então, esse foi o valor da primeira turma 2 anos atrás. E hoje o meu curso no Brasil, ele já está custando quase R$ 3.000. Mas o que eu quero propor para vocês? O mesmo da primeira turma, lá atrás. Hoje eu quero passar para vocês essa grande oportunidade única e exclusivamente para este grupo. Esse valor vocês não vão ver em Londres. Eu tenho um evento sábado e não será esse valor. Apenas 197 libras. Andréia, por que tão acessível? Sim, gente, eu reconheço que é acessível diante do que eu vou oferecer para vocês. Eu quero trazer transformação na vida de vocês, esse é meu desejo. Eu tenho vários cases. Eu sei que isso pode acontecer. Mas é por tudo que eu vi que a Carla está construindo e pelo que eu conheci de vocês. Eu creio que isso pode sim fazer a diferença para esse movimento das mulheres visionárias. Porque, olha, eu quero ver vocês assim, à vontade no palco, muito à vontade. Agora deixa eu voltar. A gente falou de posicionamento, não falou? Uhum. Vocês estão vendo que tem 2 valores? 197 é apenas o Comunicação Real. Mas eu achei fundamental a gente aproveitar, após o conhecimento do Comunicação Real, a gente fazer um posicionamento por imagem. E claro que a Jana participou disso. Então,
O combo para vocês ficou 297. 297, mulheres. O valor oficial ficaria 597. E a gente está fazendo isso para vocês hoje, tá bem? Eu sei que vocês são mulheres visionárias, sabem o que faz a diferença na vida de vocês. E claro, investir na nossa comunicação é básico. A gente investe muito em habilidade técnica, mas ninguém vai saber quão boa nós somos na técnica se nós não conseguirmos falar sobre a nossa técnica, projetar o nosso trabalho por imagem na rede social. Então, ao invés de vocês pagarem 597 libras, perdão, vocês têm a oportunidade de pagar 297 no combo ou 197. Não é porque eu sou muito fã da Jana, e eu sou, porque o trabalho dela é sensacional, está na rede social para vocês verem. Aqui no grupo já tem mulheres que fez. E eu faria novamente, porque são novas fotos e fotos novas sempre são bem-vindas. Eu desejo que vocês façam o pacote. Eu não vou aprofundar, porque o tempo ele já passou. E, Carla, eu peço que você volte. Volte ao palco, brilhe, porque você também está de parabéns. Meninas, um segredo, tá? Dos bastidores. Quando eu conheci a Carla falava assim: eu não sei nem como eu começo. Isso tem uns meses para trás. Eu queria uma no palco agora para a gente encerrar essa parte. A Carla, ela não está à vontade? Ela está ou não está à vontade? Vou mudar minha pergunta. Eu queria que alguém que está de acordo com a minha afirmação. Eu queria mais alguém no palco para a gente encerrar esse momento. Alguém? Olha a oportunidade. Posso convidar? Genilda, você, meu amor, venha para cá que o palco é seu. Brilhe. Olá, boa noite para vocês, boa noite a todas. Bom, eu não conheço a Carla pessoalmente, eu não fui no primeiro encontro de vocês. Eu acho que, se eu não me engano, foi em Reading. Eu vi as postagens, vi depois do evento, né? E comentei com algumas pessoas que participaram lá. Acho que a Andréa também, comentei com a Andréa, acho que a Jane também, comentei com a Jana. E assim, nem sabia que ela tinha timidez. Então, para mim, a primeira vez que está vendo ela falando, ela está super à vontade, super à vontade, se expressa muito bem, fala muito bem, é clara nas explicações, assertiva. Então, assim, eu para mim, ela já está em experiência há anos. Não tenho que falar assim, eu não conheci antes, mas para mim está super maravilhoso e muito bem, expressão muito bem clara para gente que está conhecendo ela a primeira vez. Perfeito, querida. Parabéns por aceitar a Obrigada, oportunidade. Mulheres, ela não falou, mas a G é a pessoa que produz os balões mais bonitos para decoração de eventos. Visitem o Instagram dela, porque lá tem o produto. Mas eu creio que em breve nós vamos ver quem faz o produto. Ó. Deus quiser. Carla, volta, meu amor, volta que o palco é seu. Obrigada, G. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Genilda. Gente, realmente é complicado de falar, porque quando eu fui fazer a primeira apresentação, eu conheci a Andréia acho que um mês antes do primeiro encontro que nós tivemos. E aí, conversando com ela no meio de um evento, ela falou: eu sou especialista em comunicação. Eu falei: opa, eu preciso falar com essa mulher, porque o grupo já existia, eu já queria fazer o presencial e não sabia como apresentar. Aí a Andrea veio, a gente conversou no particular, ela me deu algumas técnicas e, gente, realmente fluiu muito bem. Muito obrigada, Andrea, por todo o seu conhecimento. E assim, não é um conhecimento que ela te passa assim, estufa o peito, sobe no palco e vai em frente. Não, ela te passa a técnica que você entende o que você tem que fazer para não se perder, porque só estufar o peito e ir para frente não dá certo. Mas, gente, realmente o grupo ele tem um objetivo só, que é transformar o nosso. Contei um pouco da minha história lá no encontro. No próximo eu posso revisar ele rapidamente para quem não conhece, não vou tomar muito tempo aqui.
mas realmente foi de uma situação difícil que eu resolvi criar o grupo para que nós, mulheres imigrantes, pudesse ter uma visão realmente de visionária. Porque às vezes você tem aquela visão que, pô, no Brasil eu era tão bem e aqui que eu vim para cá para realmente me tornar, eu não consigo ser nada. Então o grupo tem extremamente esse intuito. E trazer cada vez mais pessoas com todo esse potencial da Andrea, da Jana, da Maria Esther e de muitas outras de vocês que estão aqui no grupo, que eu faço questão de convidar para os próximos. Para mim é satisfatório trazer esse conhecimento, levar adiante. É claro que cada uma daqui tem o seu negócio e a gente não pode viver só de lives, a gente precisa também avançar no nosso negócio. Então, aproveitem do gratuito, mas também façam bom uso caso vocês tenham interesse em cada produto que a gente, cada serviço, produto que a gente trazer aqui. E isso é importantíssimo. Quero agradecer a Esther também pela parceria, está sempre aí com a gente no grupo. Ela é uma das frentes do grupo também, administradora do grupo, me ajuda a cuidar de vocês com carinho na questão psicológica e terapêutica de vocês, que é algo também que mudou muito a minha visão, me fez realmente enxergar o quanto eu posso mais. E é isso, meninas. Eu estou muito feliz por ter a quantidade de pessoas que entrou aqui. Chegamos a 33 pessoas, agora vai caindo porque está acabando. Mas Horário. fiquei muito feliz por conseguir atingir numa segunda-feira, 8 horas da noite, a maioria das pessoas mandando para mim no privado: ai, Carla, eu vou estar de férias, eu vou estar viajando, mas se esforçou para estar aqui. E eu estou muito feliz pela participação de vocês. No dia 2 de maio, nós vamos ter um encontro presencial. O intuito do grupo, gente, por que Reading? Eu moro aqui em Reading, a Esther mora em Reading, a maioria mora aqui. E o intuito do grupo era fazer um grupo de empresárias daqui. Mas o negócio foi tomando uma proporção que aí a gente não vai falar, não, não pode entrar. Quem quer entrar, entra. Então vamos mandar ver. Quanto mais pessoas a gente tiver com esse potencial, melhor para o nosso crescimento mesmo. Então, dia 2 de maio, nós vamos ter o próximo encontro, vai ser numa sexta-feira à noite. E quero convidar vocês, quem quiser participar, entra no grupo, tá? Que é no grupo que a gente vai manter todas as informações. E, Andréia, como que faz para a gente, para quem tiver interesse em comprar o serviço seu e da Jana, manda mensagem no WhatsApp de vocês, como que faz? O que você sugere? Na verdade, a gente não pensou que era uma coisa prática. Eu não Porque tem sei se muita no gente que está grupo. aqui que não está no grupo. Então, a gente poderia. Não sei, eu vou compartilhar aqui no chat o contato da Andréia. O que você acha, Andréia? Sim, pode ser ótimo. Pessoal, a gente coloca no grupo, tá bem? E eu estava aqui pensando, a ideia era a gente encerrar esse valor exatamente hoje, mas até amanhã, tá tudo bem para vocês? Até amanhã? A gente coloca então o link no grupo, tá? Para quem já estiver. Mas para quem não estiver, entre em contato comigo pelo meu telefone, o meu particular, tá? Ou pelo Instagram, do jeito que vocês preferirem. Mas eu vou pedir muita atenção de vocês. Não deixem de passar amanhã. Por quê? Porque nós estamos projetando uma comunicação para o evento de sábado, que é uma masterclass presencial. Inclusive, vocês estão convidadas, tá bom? Uma masterclass, uma imersão de 3 horas. Ela será gratuita, mais profunda do que o que eu consegui fazer hoje. Enfim, então eu já tenho que ter uma outra comunicação. E esse valor, como eu falei, é só para quem está aqui nesse momento das visionárias, participando com as visionárias e as visionárias. E eu falaria para todo mundo ser visionária. E outra coisa, quem for no presencial da Andréia no sábado, se for falar que pagou mais em conta, é porque é visionária, ou nem fala nada, senão a Andréia vai arrumar briga lá. Tá quieta. Ai, ai. Viu? Então, e também se tiverem dúvidas, como será, já adianto, será na segunda-feira, como eu falei. Como eu estou saindo do Brasil dia 6, dia 7 de junho, eu estou comprando a minha passagem, eu quero muito fazer o último presencial, gerar uma experiência interessante. Eu gosto muito disso, sempre fiz isso nos meus eventos, tá, gente? Eu adoro isso, gosto muito. Semana passada eu fiz a entrega da minha mentoria, fiz formatura lá em Brasília, mesmo eu não estando lá. E eu projetei algo que marcou a vida delas. E eu quero projetar algo para vocês.
porque eu quero que vocês tenham oportunidade de falar publicamente, mas se sentindo preparadas, tá bom? Então, para dar tempo, talvez nas 2 primeiras semanas a gente tenha 2 encontros e depois sempre às segundas-feiras. E vamos ter 4 encontros bônus que eu vou colocar aos sábados. Tudo fica gravado até dezembro. Por que dezembro, Andréia? Não dá 6 meses? Dá 6 meses? Não dá um ano? Porque a gente já tem que entrar 2026 falando e falando e falando muito bem, tá bom? Então vai ficar ativo até dia 31/12 de 2025. 25, né, gente? Não, tô É. perdida. Você pode E- tirar a dúvida da Camila, por favor? Ela perguntou se o curso tem técnicas práticas ou se é teórico. ótima pergunta. Vamos lá. É um curso, não é uma mentoria. A mentoria eu pego realmente a pessoa, sigo com ela, é algo bem personalizado. O curso, ele não vai deixar a desejar nesse primeiro momento, no sentido de conteúdo. E o que que eu faço para vocês participarem? Eu chamo algumas de vocês em alguns momentos, entendem? Essa é a parte prática. Em alguns momentos eu chamo vocês a exemplo do que eu fiz aqui hoje. Só que aí já vai ser direcionado, já vai ser com técnica. Eu dou a técnica e vocês aplicam, eu dou a técnica e vocês vão aplicando, tá bom? Tudo dentro do online. Camila, consegui responder sua pergunta? Meninas, acredite, já são mais de 300 mulheres transformadas no Brasil, no caso, e eu tenho muito orgulho, sabe? Com toda a segurança. Eu quero muito trazer isso para vocês também. Eu tenho certeza que sairão daqui mulheres assim que se tem algum receio com palco, nunca mais terá. Nunca mais. Até porque a gente vai pegar os pilares da saúde, ó, vai ser linha de frente. Porque isso vai dar uma força. A gente vai falar disso também, tá bom? Uhum. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Meninas, quem mais tem dúvida? Sobre comunicação, sobre subir no palco e falar. Ó, eu vou colocar o link então, terminando aqui. Eu adoro quem sai na frente. Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero algo muito especial para a primeira. Então, por favor, fiquem atentas. Vou colocar lá agora. Isso vem agora. Gente, eu tenho que ter cuidado com as ideias, porque eu vou dando ideia, Carla, me dá tchau, porque senão a gente vai criando, viu? Mas eu vou Eu quero colocar lá. aproveitar. Fala, meu amor. Eu quero aproveitar esse minuto final agora que a gente está reunido e chamar a Esther para ela voltar, deixar acalmar a gente, deixar a gente zen. E uma foto, né? E uma foto, claro. Quem pode abrir a câmera? Acho que quem poderia já abriu. Mas, Esté, acho que a foto e depois a Esté vem com essa sabedoria Tá, dela deixa eu e fazer a encerra. nossa foto, então. Espera aí, deixa eu ajeitar minha tela aqui para aparecer todo mundo. Gente, que alegria ter essa quantidade de mulheres reunidas. Eu não imaginava que seria capaz, hein? Eu Olha também aí, estou bem ó. feliz. Espera aí. Pronto, Oi? foi. Tirar mais uma de outro ângulo, espera aí. Gente, gestora de mídia social é assim, é 10.000 fotos para garantir. Pronto, meninas, eu vou compartilhar lá no grupo. Quem não entrou no grupo ainda, entrem, tá? Eu coloquei lá no chat, aqui no chat mesmo do Zoom, eu coloquei o nosso link do grupo e coloquei também o contato da Andréia, para quem tiver alguma dúvida, quiser chamar ela no privado, fiquem à vontade, tá? Esther, o palco é seu. Eu fico com a parte do zen, né? De acalmar o povo. Eu gostaria só de agradecer mesmo. Fiquei muito feliz. 33, né, participantes. É lindo de ver. Brasileiras, eu tô no Brasil agora. Eu sou muito brasileira nata. Eu amo brasileiro. Não é nem, eu amo o Brasil, mas gente, brasileiro me dá uma coisa. Então, é isso, trazer esse amor que eu tenho pelo meu povo, e eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo com cada uma de vocês, e espero vê-las no grupo presencial ou nos próximos online, e vamos fazer uma rede de brasileiras lindas e fortes trabalhando na Inglaterra, né? Porque eu preciso da força de vocês e uma precisa da força da outra, né? Eu sinto muito, eu moro há 22 anos na Inglaterra e esse calor humano
é uma coisa que me faz muita falta. E ver esses rostinhos, ver o povo brasileiro se ajudando, se unindo, é muito gratificante. Então, é essa a minha última palavra de hoje. Um beijão. Obrigada, Obrigada. meninas. Obrigada, Esther. Meninas, uma ótima noite para vocês. Entrem lá no grupo que eu vou passar informações do nosso próximo evento presencial. Para quem foi no primeiro sabe que foi feito tudo com muito amor, carinho e que foi maravilhoso. Então estejam presentes conosco no dia 2 de maio, à noite, tá? Acho que é às 19, né? Eu vou confirmar o horário, ponho lá no grupo para vocês. Um beijo, ótima noite para vocês. Boa noite, Obrigada, obrigada. obrigada. Boa noite. Tchau, boa Obrigada. noite. Tchau. Tchau. Boa noite.